Comigo a sua Bíblia hoje. Coloca o tema de hoje para mim, Felipe, por favor. O tema ele é meio estranho, mas você vai entender no final, na verdade no decorrer da mensagem. E hoje eu quero ser bem didático com você. Pode liberar meu PowerPoint aí. Hoje eu tive tempo, fiz meu PowerPoint. Obrigado, Manu. Manu me ajuda nas artes imediatas. E hoje eu quero falar sobre isso. Está dando para ver? É bem escuro aqui. A impressão minha. Ah, é? Calma, só o tema já é tenebroso. Não deixa só no tema mesmo. Então eu quero falar com você sobre isso aqui. Meu amor é um demônio. Não vai falar com você, não tenho dúvida. Ninguém vai escapar aqui. Deus vai falar com a gente. Eu quero falar sobre esse tema. Esse tema foi inspirado em um livro do C.S. Lewis, Os Quatro Amores. Existe uma afirmação de C.S. Lewis no livro, e esse livro foi a partir daí que Deus começou a ministrar muita coisa no meu coração. E Deus me deu essa palavra para compartilhar conosco hoje. Meu amor. Não estou dizendo que todos são, mas pode ser que o nosso amor esteja sendo um demônio. Então abra comigo a sua Bíblia agora, na primeira carta de João, capítulo 4. João 4. Quero ler com você do 7 até o 10. Glória a Deus. Aleluia. 1 João 4, versículo 7 até o 10. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado e aperta assim, com carinho. Fala assim, não sai daí não. Fica até o final. Você vai ser tentado a sair daqui durante esse culto, irmão. Aí ao banheiro, a responder um WhatsApp lá. Não vai, fica aí. Fica aí. Vai dar tudo certo. Versículo 7. Vamos. 1 João, capítulo 4. Pode deixar o PowerPoint, está tudo no PowerPoint. O que eu vou utilizar está tudo no PowerPoint. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é. Porque Deus é. Porque Deus é. Porque Deus é. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Essa é a sua palavra e nós queremos que somente ela fale conosco. Nenhuma outra voz, nenhum outro argumento. Na verdade, todos os argumentos contrários à tua palavra caem por terra agora. E nós agora estamos receptivos, estamos atentos, Senhor, ó Deus, com o coração completamente submisso a tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco. Nós te pedimos, fala conosco. Espírito Santo revela o Filho e oramos, Pai, em nome de Jesus, para que à medida que o Espírito Santo revele o Filho, o Pai seja revelado através do Filho. Ó Deus, e nós possamos, Pai, ter um tempo de transcendência, onde o Senhor vai falar conosco e vai se revelar a nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós temos duas palavras
pelo menos nesse texto, que elas se destacam. Eu gosto da introdução da Bíblia à mensagem do Eugene Peterson, porque na introdução da primeira carta de João, ele vai fazer um comentário, e eu até apenas copiei e colei o comentário para cá, que eu considero preciso em relação a esse texto que nós estamos estudando. O apóstolo João começa dizendo que Deus é amor. Então nós estamos diante das duas realidades mais difíceis, até mesmo complexas, diante das duas realidades mais extraordinárias da vida: Deus e amor. E se você for parar para pensar, a maioria dos nossos problemas, na verdade, muitas vezes até a estupidez que nós lidamos com os nossos problemas, o fracasso diante dos nossos problemas, tem a ver com a nossa dificuldade de compreender essas duas áreas: Deus e amor. Eu quero começar a lançar alguns fundamentos para que você possa entender aonde eu quero chegar com esse sermão. Qual é a convicção central do cristianismo? Qual é a convicção cristã bíblica a respeito de Deus e a respeito do amor? Na verdade, de acordo com o cristianismo, nós entendemos que Deus e amor estão intrinsecamente relacionados. Não tem como você separar o amor de Deus ou Deus do amor. Porque na verdade, quando nós olhamos para essas duas realidades, nós percebemos que são os dois lados da mesma moeda. João vai dizer que é impossível alguém dizer que conhece a Deus e não amar. E João também vai dizer que à medida que nós amamos, nós conhecemos a Deus. Em outras palavras, se nós quisermos nos relacionar com Deus da maneira correta, nós precisamos aprender a amar da maneira correta. E se nós quisermos aprender a amar da maneira correta, nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus da maneira correta. Porque Deus e o amor não podem ser separados. Não podem ser separados. Mas eu acredito que a grande pergunta desse sermão e do texto que nós lemos é: o que é amor? Nós precisamos entender qual é o real conceito do amor. E eu fui fazer algumas pesquisas, fiz minha lição de casa. Na maioria dos dicionários que você for pesquisar, assim como eu pesquisei, a maioria das definições de amor, na verdade, elas são muito parecidas. As respostas são quase que as mesmas. Então eu quero citar apenas duas aqui. O dicionário Webster, ele define amor assim: um profundo, forte, inefável sentimento de afeto e solicitude para com uma pessoa. Uma sensação de desejo intenso e atração em direção a outra pessoa com quem se está disposto a fazer, Dicionário Webster. A definição é a seguinte: amor é a afeição forte por uma outra pessoa que vem de parentesco ou laços pessoais. Atração baseada no desejo sexual. O dicionário livre online, descreve o amor assim: um profundo, forte e inefável sentimento de afeto e solicitude para com uma pessoa. Uma sensação de desejo intenso e atração em direção a outra pessoa com quem se está disposto a fazer um par. A emoção do sexo e do romance, paixão sexual, relações sexuais, um caso de amor. A maioria dos dicionários vai trazer a mesma definição.
quando a pergunta é: o que é o amor? E é muito comum, e vai ser cada vez mais comum, você ouvir expressões do tipo: onde quer que você encontre amor, você encontra Deus. Vai ser cada vez mais comum você ouvir expressões como essa: aonde quer que você encontrar amor, você vai encontrar Deus. Por quê? Qual é a narrativa desse século? Amor é amor, sem exceção. Qual é a narrativa ideológica desse tempo? É que todas as formas de amor são justas. E na verdade, quando você olha para afirmações como essa que eu acabei de citar, você consegue perceber qual é a ideia por trás da questão do amor em um mundo totalmente pós-moderno, onde o amor foi separado de Deus e Deus foi desvinculado do amor. Em um mundo contemporâneo, que é o mundo que nós vivemos, é cada vez mais frequente nós reduzirmos o amor a um apetite sexual, a um sentimento erótico, a uma relação sexual egoísta. E essa experiência crua, erótica, transacional, sexual entre duas pessoas, normalmente é definida como amor. Amor. Se você perguntar para 2 jovens solteiros por que a vida sexual deles é ativa, eles vão responder o quê? Nós nos amamos. Se você perguntar para um homem casado por que ele traiu a sua esposa para se relacionar com uma outra mulher, ele vai dizer: porque eu a amo. Se você olhar para um homem se relacionando com outro homem e perguntar para ele por quê, ele vai dizer: porque eu amo. Se você perguntar para uma mulher por que ela está se relacionando com alguém do mesmo sexo, a resposta vai ser a mesma: nós amamos. Nós amamos. Mas quando nós olhamos para algumas expressões de amor, nós percebemos que muitas vezes elas estão muito distantes da revelação bíblica do que é amor. Essa ideia de um amor apenas centrado no sentimento, onde as pessoas se conectam emocionalmente, seja numa relação de amizade, numa relação de amantes, seja numa relação extraconjugal, seja numa relação homossexual, ou qualquer outro tipo de relação, nós percebemos que o conceito de amor foi reduzido a apenas sentimento, um desejo, um apetite sexual. Mas nós precisamos nos perguntar nessa noite da seguinte forma: pastor, o que é, de fato, amor? Diferente da definição pós-moderna, diferente da narrativa dessa época, a Bíblia nos mostra algo completamente diferente. A Bíblia nos diz que o amor é uma pessoa. A Bíblia diz que Deus é amor. Irmãos, eu não estou preocupado com a narrativa desse tempo. Eu não estou preocupado com a ideologia de alguém em defender aquilo que ele chama de amor. A minha preocupação é o que a Bíblia diz que é amor. E a Bíblia diz que o amor é uma pessoa. Porque Deus é amor. Irmãos, você abriu a sua Bíblia na primeira carta de João. De acordo com os estudiosos da Escritura, 1 João, irmãos, ocupa o lugar mais elevado, naquilo que se refere a um texto que foi inspirado pelo Espírito de Deus.
John Wesley, ele vai dizer que 1 João é a parte mais profunda da Escritura. Por quê, pastor? Porque é exatamente nessa passagem onde nós vamos receber, nós vamos entender, nós vamos ser atropelados, provavelmente pela maior afirmação a respeito de quem Deus é. Pastor, quem Deus é? Deus é amor. Agostinho de Hipona dizia o seguinte, que se nada, eu acho que essa afirmação está aí, se nada fosse dito em louvor ao amor, ao longo das páginas dessa epístola, se mais nada, essa definição está aí, observa aí, Felipe, por favor, me ajuda. Se nada fosse dito em louvor ao amor, ao longo das páginas dessa epístola, se mais nada houvesse nas páginas das Escrituras, e somente essa única coisa nos fosse dita pela voz do Espírito de Deus, Deus é amor, não precisaríamos de mais nada. Mais nada. As palavras mais sublimes já proferidas pela língua humana, as palavras mais sublimes de toda a Bíblia, é impossível nós sugerirmos ao menos um esboço sobre o que isso significa. Essas 3 palavras, Deus é amor. Nenhum intelecto, irmãos, nenhum homem, nenhum pregador, nenhum pastor será capaz de sondar o significado dessas 3 palavras. E encerrado nessas 3 palavras, nós encontramos todos os caminhos de Deus. O mistério da criação, o mistério da redenção, o mistério do próprio ser de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Então eu quero começar dizendo para você o que a expressão Deus é amor não significa. O que eu não quero dizer com essa pregação. Quando eu digo que Deus é amor, não significa que Deus não é amor. Por quê, pastor? Porque alguém vai dizer para você, Deus é amor. Mas por que tanta guerra? Fome. Por que tantas pessoas sem um mínimo para sobreviver? Deus não é amor. Quando eu digo que Deus é amor, não significa dizer que Deus é apenas amor. Para muitas pessoas, irmãos, Deus é apenas amor. Nós ignoramos a santidade de Deus, nós ignoramos a justiça de Deus, nós ignoramos o juízo de Deus, nós ignoramos todos os atributos de Deus e afirmamos, não, Deus é apenas amor. Na verdade, irmão, quando você olha para o todo da Escritura, você consegue perceber que todos os atributos de Deus, eles são perfeitamente equilibrados. Da mesma forma que Deus é amor, Deus ele é santo. E não apenas santo, ele é 3 vezes santo. Ele é santo, santo e santo. Mas da mesma forma que Deus é santo, ele é justo. E da mesma forma que ele é justo, ele é bom. E da mesma forma que ele é bom, ele é misericordioso. E há um equilíbrio no ser de Deus. Ele é perfeito em quem ele é. O próprio apóstolo João ele vai dizer, no capítulo 4, que Deus é Espírito. No capítulo 1, que Deus é luz. No capítulo 4, novamente ele vai dizer, Deus é amor. E nenhuma dessas definições ela é completa em si mesmo. Na verdade, cada uma dessas definições revela um caráter do ser de Deus. Então Deus é amor, mas ele não é apenas amor. Deus é amor. Não significa que o amor é Deus. Você consegue perceber a diferença? Você consegue perceber a diferença? Porque alguém pode dizer, pastor, Deus é amor. Logo,
O amor é Deus. Mas não é isso que o texto está falando. Não é isso que o texto está nos dizendo. Deus é amor. E amor é Deus. Não significa a mesma coisa. Algumas pessoas dizem, se Deus é amor, então o amor só pode ser Deus. Perceba que quando alguém diz que o amor é Deus, diviniza os sentimentos do homem. Isso significa que todas as expressões de amor, elas são corretas, elas são boas, elas são puras. Então todos os tipos de amor, eles são iguais a Deus, e não é isso que o texto está falando. Irmãos, certamente, você não vai ver alguém dizendo isso de forma clara e explícita em um ambiente religioso. Mas diante de uma teologia completamente liberal, diante de um esquerdismo teológico, escondido por detrás de discursos em prol de inclusão, tolerância, diversidade, pluralismo, direitos sexuais, direitos humanos, nós vemos uma falácia onde alguém está dizendo, o amor é Deus. Então, se é amor, Deus aprova. Se é amor, Deus abençoa. Sabe qual é o problema, irmãos? É que com tudo isso, nós estamos substituindo o Cristo pelo amor. Rejeitamos o Deus e queremos apenas o amor. Porque o amor se tornou um Deus. Como se o amor tivesse sofrido em uma cruz e não o Deus encarnado, o Deus santo. E quando a gente abandona essa cruz, só nos resta uma fala, muitas vezes inclusiva, mas completamente distante da Escritura. E quando alguém rejeita o Cristo da Escritura, irmãos, o que nos resta é um tipo de amor que não é o amor da Bíblia. Nós precisamos diferenciar o conceito bíblico de que Deus é amor, da compreensão do mundo, aonde o amor é Deus. Olha para mim aqui. Nós estamos diante de uma afirmação ímpar no Evangelho. Por quê, pastor? Porque quando eu digo que Deus é amor, olha para mim aqui. No homem, o amor é uma qualidade. Em Deus, o amor é identidade. A Bíblia diz que Ele é amor. Amor não é uma qualidade que Ele possui. Amor envolve tudo que Ele é. Se você for parar para pensar na natureza mais íntima e eterna de Deus, você vai descobrir que Deus é amor. Deus não tem amor. Ele é a própria presença do amor. Amor não é algo que Ele faz. Amor é o que Ele é. Amor não é apenas um aspecto da sua natureza. Amor é a soma total de quem é Deus. Perceba que o texto não diz que Deus ama. O texto diz que Deus é amor. O texto não diz que Deus tem amor. O texto diz que Ele é a própria presença do amor. Não é algo que Ele faz, é aquilo que Ele é. João enfatiza, Deus é amor. E o que você quer dizer com isso, pastor? Que o único amor verdadeiro é aquele que procede
de Deus. João vai dizer que quando o amor não está presente, não existe o conhecimento de Deus. E João vai dizer também que sem o conhecimento de Deus, não há amor. Porque amor e conhecimento de Deus são os dois lados da mesma moeda. O amor tem dupla relação com Deus. É somente quando nós conhecemos a Deus que nós aprendemos a amar, e é só no exercício do amor que nós conhecemos a Deus. Agora olhe para mim aqui. Não tire os olhos de mim. João vai aprofundar agora o texto. Por quê, pastor? Porque ele vai dizer que somente em Jesus Cristo nós podemos ver a manifestação plena do amor de Deus. Escute, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia! 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 O amor de Deus não é uma reação aonde nós amamos a Deus e em resposta Ele nos ama. Não! Ele nos ama e a nossa resposta é amá-lo pelo seu infinito amor. O nosso amor depende do amor de Deus. E o resultado disso é amá-lo. Pastor, onde que você quer chegar? Deus é a fonte do amor. E todo amor que você conseguir observar no mundo, até mesmo quando o ímpio ele ama, todo amor que você conseguir observar no mundo, ele é resultado da ação de Deus. Quando você olha para alguém não cristão, praticando o amor, a fonte desse amor é Deus. Da mesma forma, quando você olha para um cristão vivendo em amor, a fonte originária desse amor é o próprio Deus. Se não fosse assim, irmãos, seria impossível sobreviver nesse mundo. Um mundo marcado por ódio, por guerra, por violência. Seria impossível sobreviver aqui. É por isso que nós vemos expressões desse amor. É por isso que nós vemos detalhes desse amor. Nós vemos fragmentos desse amor. E isso é uma ação de Deus. Mas qual é o problema? O problema, irmãos, é que quando a Bíblia nos responde a respeito dos nossos amores distorcidos, dos nossos amores rivais, dos nossos amores rebeldes, a Bíblia ela é clara em nos afirmar que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Por que isso é um problema, pastor? Porque nós passamos a idolatrar o amor. Felizmente, irmãos, nós vamos encontrar pessoas que para elas Cristo não é suficiente. Elas precisam de um relacionamento. Aonde Cristo não é tudo que Deus poderia nos dar. Elas precisam, de alguma forma, saber que alguém, além de Deus, as ama. Elas precisam de algo aonde o amor, pelo menos uma imagem turva desse amor, pode ser expressado. Mais importante que eu e você precisamos entender a respeito do amor é que fora de Deus, o amor nunca será amor. Fora de Deus, o amor será apenas um ídolo.
Fora de Deus, o amor nunca será amor. Fora de Deus, o amor será apenas um ídolo. Existe um autor e pesquisador chamado Ernest Becker. E ele começou a estudar por que as pessoas estão perdendo a fé em Deus. Por que as pessoas estão abandonando a crença em Deus. É interessante que um dos principais fatores por que as pessoas estão abandonando a fé em Deus é por aquilo que ele denominou de romance apocalíptico. Que é isso, pastor? É aquela pessoa que acredita que um príncipe encantado, que um amor, uma paixão, um relacionamento, um caso, um casamento será a salvação para a sua vida. Irmão, de acordo com esse pesquisador, é exatamente esse um dos fatores mais importantes que tem afastado as pessoas da igreja. Eles transferem tudo aquilo que eles poderiam obter de Deus e eles colocam isso sobre o amor. Quantos de nós, irmãos, eu diversas vezes, quantos de nós já não ouvimos alguém dizer: conheci Jesus, eu experimentei Jesus, mas não funcionou. A minha pergunta é: será se realmente eles experimentaram Jesus? Ou eles conheceram um ídolo? Um Jesus que eles imaginaram que faria todas as suas vontades? Quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que a idolatria, ela sempre vai estar ligada ao amor. Amores distorcidos, amores rebeldes, amores desviados, amores, pensamentos, desejos, anseios, expectativas que nós adoramos em lugar de Deus. O que é um ídolo, pastor? Irmãos, a forma mais simples para você entender. Um ídolo é tudo aquilo que você busca, que você confia, que você deseja, que pode te dar alguma coisa que somente Deus pode te dar. E quando nós olhamos para a Escritura, nós conseguimos perceber que sempre foi possível converter o amor em um Deus. Na verdade, irmãos, qualquer coisa pode ser um ídolo, até mesmo o amor. Pastor, então você está dizendo que nós não podemos amar alguma outra coisa? Sim, nós podemos. O que nós não podemos é transformar o amor em um falso Deus. O problema não é amar uma coisa. O problema é amar uma coisa como se fosse um Deus. O problema não é amar alguma coisa demais. O problema é amar Deus de menos. E quando nós amamos qualquer coisa demais, em detrimento ao amor de Deus, o nosso amor se tornou um ídolo. Irmão, se você compra livros, se você vê filmes, se você está ligado nas redes sociais, você vai perceber que o amor se tornou um ídolo da nossa época. Todo mundo à procura de um amor. Não necessariamente o amor por outra pessoa. Pode ser o amor pelo dinheiro. Ou por qualquer outra coisa. Sabe qual é o problema? Nós estamos tentando justificar um falso amor, chamando ele de amor.
Pastor, eu trabalho demais. E porque eu amo a minha família, eu não tenho tempo para eles. Nós estamos tentando justificar, preste atenção, nós estamos tentando justificar os nossos pecados, chamando eles de amor. Nós estamos confundindo com amor algo que não é amor de maneira nenhuma. E o resultado? Nos tornamos escravos do amor. Pastor, então você está dizendo que o amor pode ser um pecado? Vou deixar a própria Escritura responder. Coloca o texto de Romanos para mim. Romanos 1, 26 a 27. Na versão da Bíblia, a mensagem. Esse texto, irmãos, é um dos textos mais claros onde Paulo vai falar sobre o homossexualismo. Mais claro na Escritura. Não apenas do homem com o homem, mas também da mulher com a mulher. Porque Paulo vai definir essa perversão como a destruição ou a deturpação da nossa visão a respeito de Deus. Então, quando nós paramos de ver Deus como Deus, nós vamos adorar alguma outra coisa. E Paulo vai dizer o seguinte: então, aconteceu o pior. Como se recusaram a conhecer Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. Mulheres não sabiam mais ser mulheres. Homens não sabiam mais ser homens. Sexualmente confusos, abusaram um do outro e se degradaram. Mulheres com mulheres, homens com homens. Pura libertinagem. Pois, de modo algum, isso pode ser amor. Paulo vai dizer, ei, alguém vai dizer que isso é amor. A Bíblia vai dizer, não, isso não é amor. Porque todo amor verdadeiro, a sua fonte é Deus. Porque Deus é amor. Mas eles pagaram caro por isso. E como pagaram, são vazios de Deus e do amor divino. Perversos, infelizes e sem amor humano. Quando adoramos alguma outra coisa que não é Deus, nós passamos a chamar de amor aquilo que a Bíblia chama de pecado. E qual é o problema, pastor? É que nós dizermos Deus é amor não significa dizer que o amor é Deus. Isso mesmo. Deus é amor. Mas o amor não é Deus. Olha para mim aqui. O fato de duas pessoas se amarem não significa que esse amor seja verdadeiro. Alguém disse o seguinte: o amor não define Deus. Deus define o amor. Não são os nossos amores que estão definindo quem é Deus. É Deus que continua definindo o que é e o que não é amor. Porque Deus é amor. Mas o amor não é Deus. Vamos, 1 João 5,3. João vai dizer, nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. 2 João, versículo 6, vai dizer, este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. João 14, 21 vai dizer, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama.
Escute. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, nós não podemos reverter essa declaração. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, nunca nós poderemos afirmar que o amor é Deus. Agora eu quero trazer uma citação de C.S. Lewis. Coloca para mim, Felipe, por favor. Olha o que Lewis vai dizer. É evidente, nesse caso, que o significado da frase Deus é amor, para essas pessoas é muitas vezes algo bem diferente. O que elas querem dizer, na verdade, é o amor é Deus. Elas querem dizer, na realidade, que os nossos sentimentos de amor devem ser tratados com grande respeito, independentemente de como e de onde eles surjam, e quaisquer que sejam os resultados que venham a produzir. Talvez seja isso mesmo, mas isso é bem diferente da afirmação cristã, que Deus é amor. Olha para mim aqui. Parafraseando um escritor suíço, Lewis vai dizer o seguinte: o amor torna-se um demônio no momento em que ele se torna um Deus. Irmãos, por causa do pecado, todos os nossos relacionamentos são falhos. Por causa do pecado, todas as nossas expressões de amor, elas são falhas. E existe um falso amor que Deus não pode aceitar. Porque esse falso amor, de acordo com a Escritura, é pecado. E quando alguém chama o pecado de amor, na verdade, ao invés da definição bíblica de que Deus é amor, a pessoa está dizendo, o amor se tornou um Deus. E qual é o problema, pastor? É que quando o amor se torna um Deus, ele vira um demônio. Sabe o que é mais triste? Demônios não cumprem promessas. Quantas pessoas que por causa do amor largaram suas famílias, achando que seriam felizes, e começaram a viver uma vida completamente destruída. Sabe por quê? Porque o amor, quando se torna um Deus, ele se torna um demônio. E nenhum demônio cumpre as suas promessas. Tem um texto, 1 Samuel capítulo 13. Abra aí comigo na sua Bíblia, por favor. 1 Samuel capítulo 13. Versículos 1 até o 15. Deixa eu ver se dá tempo de eu ler. Vai dar tempo de eu ler. Estou finalizando já. 2 Samuel capítulo 13, versículos 1 até o 15. Diz assim a palavra de Deus. Presta atenção. 2 Samuel capítulo 13, versículos 1 a 15. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar, também filha de Davi. Presta atenção. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Pode avançar o PowerPoint para mim. A versão que eu estou lendo, a Bíblia diz que Aminon, filho de Davi, ele se enamorou da sua própria irmã, também filha de Davi, chamada Tamar. Irmãos, eu printei a tela do meu computador e eu usei um aplicativo da Bíblia, onde ele me dá a definição do original da palavra em que o texto foi escrito. E essa palavra enamorou significa amor. Um irmão, ele amou a sua irmã. Deixa eu ler o texto para você entender. Versículo 2, irmãos, a cena parece novela das 8. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, ao ponto de adoecer.
Pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo. Cuidado com os amigos. Cuidado. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. E ele lhe disse, por que tanto emagrece? Irmão, o cara está ficando doente de tanto amar. Apaixonado demais. O cara estava doente, adoecendo de tanto amor, irmãos. Quem olhasse para esse cara, falasse, cara, você ama demais. Amor platônico. Aí o amigo disse o seguinte, por que tanto emagrece de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, ó a ideia do cara, deita na tua cama, finge que está doente, quando teu pai vier te visitar, fala para ele, não pai, não quero a sua visita, eu quero que você mande a minha irmã, para ela fazer uma comida para mim, e se eu ver que a minha irmã está fazendo uma comida para mim, aí eu vou comer a comida da minha irmã. Davi fez exatamente isso, irmãos. Versículo 8. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou. Fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a amassadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele se recusou a comer, estava apaixonado demais, o homem perdeu até o apetite. Disse Aminon, fazei retirar agora todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar, traze a comida à câmara, ou seja, no meu quarto. Eu comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, pois não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe disse. Antes, sendo mais forte do que ela, a própria irmã, forçou-a e se deitou com ela. Presta atenção, versículo 15. Coloca o versículo 15 para mim, lá no PowerPoint. Tem. Está antes da imagem que tu colocou ainda agora. Antes da imagem, Cleiton, da tela do meu computador. É a tela antes. Versículo 15. Depois. Presta atenção. Ele força a irmã, tem relações sexuais com ela. Depois, presta atenção. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela, que o amor que lhe votara. Disse-lhe Aminon, levanta-te, vai-te embora. Pastor, o amor pode ser pecado? Irmãos, quantas histórias, como pastor eu não ouço de jovens, onde o cara olhou para ela e falou assim, eu só vou saber se você me ama se você transar comigo. Pressão, pressão. Transaram. Quando terminou. Irmãos, literalmente, se cumprindo o que diz a Escritura, maior é a aversão, maior é o nojo do que a paixão e o amor que antes a pessoa sentia. É quando o amor se torna um pecado e nos leva a pecar. O amor que tem a pretensão de se tornar um Deus, ele não permanece como amor. Ele se torna um demônio. Quero finalizar. Fique de pé, por favor. Pastor, então qual seria uma regra para a vida? Pode avançar, Felipe. A regra seria bem simples. Ame a Deus e faça o que quiser.
Quer dizer que você está me liberando para fazer aquilo que eu quiser? Não, presta atenção. Ame a Deus e faça o que quiser. Por quê, pastor? Porque é impossível conhecer a Deus e não amar de verdade. Ele é a fonte do amor verdadeiro. E quando eu amo a Deus, irmãos, eu vou amar de verdade o meu próximo. Na verdade, em todo esse texto que nós lemos da carta de João, a pergunta que João faz é... Pode voltar lá. Volta, Felipe. Volta, Felipe. Para, Felipe. Tira o dedo desse mouse, Felipe. A pergunta que João faz é: como é o amor de vocês? Como é o amor de vocês? Por que, pastor, essa pergunta é tão importante? Porque o amor, o seu amor, pode ser um demônio. Se ele se tornou um Deus na sua vida, ele se tornou um demônio. Eu quero finalizar com essa afirmação. Pode avançar, Felipe. Avança. Na frase, Deus é amor, a palavra mais importante não é amor. A palavra mais importante é Deus. Então vale para nós o princípio de Agostinho. Ame a Deus e faça o que quiser. Se alguém amar verdadeiramente a Deus, ele vai amar verdadeiramente o seu próximo. Feche seus olhos, eu quero orar com você.